Fazendo aqui uns ajustes ainda. Certo. Obrigado, Georgiana. Uma boa noite a todos. Quero dizer da nossa alegria de poder estar participando dessa live. O Centro Espírita Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, esse grande espírita e, sobretudo, homem de bem, que nos traz tanto consolo, esperança e estímulo ao trabalho com seu exemplo de amor e de paz. Nós vamos hoje falar então sobre um tema bem interessante. Será que existe uma vacina espiritual? Será que nós temos como aumentar a nossa imunidade com a espiritualidade? O que é que os amigos espirituais nos falam a esse respeito? O que é que a doutrina espírita pode nos esclarecer? Nós vamos ver na noite de hoje, tá? Vamos colocar aqui os slides. Tem que ficar aqui trocando para poder pegar melhor aqui. Opa, deixa eu ver se eu faço um pequeno ajuste aqui. Bom, tá muito bom, mas acho que já vai dar. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho então do slide para captar melhor aqui. Eu me aproximo mais aqui do celular. Pronto, aqui está o nosso slide. Aqui é a divulgação que foi feita. Agradecer o cartazinho feito com muito carinho. Então, saúde e espiritualidade. Reforce sua imunidade e a sua fé com a espiritualidade. Bom, meus amigos, a gente vai ler um poema antes. É o poema Carta aos Enfermos, de Casimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier, do livro Cartas do Evangelho, da editora LAC, Livraria Espírita Allan Kardec, editor. Vamos lá, então. Olha que poema interessante. Carta aos Enfermos. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor, que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai ouve a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, olha o conselho, serenidade, né? Ele está sofrendo aqui um pouquinho, deixa eu ajustar aqui. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um Pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Então, na hora da gente se fortalecer na fé. Às vezes, dizes chorando, socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tardo o consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude nos dias em que arruinaste a saúde, né? Nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. A incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora, do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração, é só uma parte, de teu trabalho à procura dos mundos de perfeições. A gente teve várias vidas já. Nos teus ais, nos teus soluços, do corpo dilacerado, recorda que a dor existe. Olha que coisa importante, Georgiana. A dor existe para a luz de um fim, de um objetivo sagrado. Se teu mal, se a tua enfermidade é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, ser paciente e ser forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte, acima dos preparados, né, dos remédios que visam a tua cura. Põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, esta dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Olha que frase forte, não é? E aí a gente conclui a Carta aos Enfermos, de Casimiro Cunha, por Chico Xavier. Gena, você prefere me fazer coisa bem interativa, tipo bate-papo, já respondendo imediatamente as perguntas, ou você prefere que eu vá falando, ou faça palestra como se fosse palestra mesmo?
pode ser assim. Aí, se surgir alguma pergunta, a gente guarda para o final. Pode ser? Ah, então perfeito. Melhor, então. Então Tá. vamos lá correr, tem muita coisa para a gente falar. Bom, pessoal, primeiro é a gente lembrar que o Cristo nos asseverou que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele nos esclareceu que a Terra é um mundo diferente, é um mundo de expiação e provas, como dizem os Espíritos, né? E a gente tem essa consciência que aqui teremos desafios evolutivos, né? A gente gosta de prefere essa palavrinha mais simpática, desafios evolutivos, mas são realmente as aflições de que Jesus nos falou. Então, a Terra é um mundo de expiação em provas, é um mundo de purificação, um mundo de testes, de avaliações e não de delícias, não de felicidade ainda, que nós não estamos merecendo ainda. Iremos merecer um dia, não é? Mas ele também nos convida, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele fala também para a gente tomar a nossa cruz, que ele não vai levar a nossa cruz, não. Não é? Me dê sua cruz que eu vou carregar para você. Não, ele fala, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me, não é? Então ele lhe dá essa certeza também. Assim ficou melhor ou não? Ficou igual? Tá bom, eu acho que eu vou só desativar os comentários, aí eu abro no final para as pessoas fazerem Fica perguntas, melhor. né? Fica melhor para mim que ler os slides. Vinde Bom, a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o Chico dizia que Jesus prometeu alívio e não retirar as nossas provas completamente, que a gente, aliás, normalmente precisa delas, né? Então, faz parte também, as nossas provas fazem parte da nossa existência e a gente tem que ter essa consciência também e aceitá-las com humildade e com confiança em Deus. Então, o sofrimento é inerente, ele faz parte dos mundos de expiação e prova como a Terra, e todos experimentamos ou experimentaremos sofrimentos. Né? Tem uma obra também do Orson Peter Carrara, que fala Por que adoecemos? Né? Olha aí, quem quiser conferir, o nosso grande amigo Orson Carrara, lá de Matão, em São Paulo. Então, na atualidade, nós temos universidades estudando sobre espiritualidade, tem hoje um ramo chamado psicoendócrino neuroimunologia, mostrando como as emoções interferem na nossa imunidade. Né? Terapias complementares já comprovadas que funcionam, como a meditação, a acupuntura, e até a prece já foi comprovada. Então, pessoas que recebem preces, mesmo que não saibam que há pessoas orando por elas, melhoram mais rápido do que quem não recebe orações. Olha que informação interessante. Então, importância da prece, a gente se valorizar dela, se valer dela e valorizá-la, que nem sempre a gente valoriza, não é? Mas ela é ali como se fosse a higiene do espírito, da alma, a gente tem que tomar banho, não é? Todos os dias e mais de uma vez por dia nos lugares mais quentes, e então a gente aproveitar essa oportunidade. A prece também, eu faço prece antes da refeição, aí não dá para esquecer. Eu lembro de agradecer e ali pedir pelos familiares, pelos amigos, pelo país e por toda a humanidade também, todas as nações. Né? Então vamos em frente. E pessoas espiritualizadas, das que realizam trabalho voluntário, elas vivem mais, tem pesquisas mostrando isso. Tem melhor pressão arterial, mais saúde física e mental, menos depressão e apresentam melhores exames. Olha que coisa interessante. Eu esqueci de falar uma coisa lá da prece e da fé. A pessoa que tem fé no remédio, a fé no remédio que você vai tomar faz diferença no tratamento. A fé que você tem no médico faz diferença. Às vezes você está tomando o placebo, não é? Uma pílula de farinha, e tanta gente se cura que para um remédio ser aprovado é complicado, porque o poder da mente, o poder da fé é impressionante. Então vejam como a gente precisa fortalecer a fé para a gente ter uma melhor saúde também, porque ela vai nos... Então, se você tiver fé em Deus, fé que você pode ser curado, isso vai fazer muita diferença também no seu tratamento, ok? Voltemos lá para os slides. Bom, e fatores para a doença? E vocês sabem que a gente tem vários fatores, né? Alimentação, falta de atividade física, privação de sono, má postura, poluição, radiação, os vermes, bactérias, vírus, acidentes, traumas físicos e mentais, né? Os vícios, tóxicos, a genética, os fatores epigenéticos, não é? São os fatores que ativam ou desativam a genética, então não basta você ter a genética.
Ah, Nazareno, mas e na genética não explica todas as doenças? Bom, mas só reencarnam naquela família que tem a predisposição genética os espíritos que precisam passar por aquela prova, tá? Por isso, e ela funciona, ela existe. Mas só são colocados espíritos ali naquela família que precisam passar por aquela enfermidade. E os fatores é o quê? Mesmo que você tenha a carga genética, tem gente que desenvolve a doença e tem gente que não. Por quê? Porque tem pessoas que, com o seu próprio pensamento, com suas emoções, seus sentimentos, inclusive sua programação kármica, vai ativar os genes e outros não. Então não é só a carga genética que importa, tá? Muitas enfermidades só predispõem, mas não garantem a enfermidade. Então, abortos também pode provocar várias enfermidades psicológicas, psiquiátricas, orgânicas, pode levar à morte, inclusive o aborto pode levar à morte. Não é? Mesmo em clínicas, não é, regulamentadas, mesmo onde foi legalizado. Vejam o filme Blood Money, gera uma série de sequelas para a mulher, quando ela podia fazer 3 grandes caridades e ganhar um prêmio. Fazer o prêmio de qual? A mulher não é obrigada a ficar com a criança. Hoje a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma alteração em 2016, permite que ela doe imediatamente a criança, ou seja, ela não precisa nem ver a criança depois que ela nasce, não precisa amamentar. Basta ela avisar a vara da infância e da juventude com alguma antecedência, o processo é sigiloso e ela tem até apoio psicológico para o procedimento. Tá? Olha que coisa interessante. Então, não precisa matar, não precisa abortar, não precisa largar no lixo, colocar na sacola, na lagoa, não. Pode doar. Aí você vai o quê? Vai evitar uma série de sequelas graves que você ia ter, até risco maior de depressão, de dependência química, de suicídio. A gente sabe da questão espiritual, da obsessão espiritual que costuma acometer as pessoas que praticam isso. Ao mesmo tempo, não é, todos os riscos do procedimento. E também você vai fazer uma grande caridade para o bebê, que não vai fazer aquele sofrimento que o aborto é por métodos cruéis. São métodos cruéis, basta você conhecer qualquer tipo que ele é feito. Ao mesmo tempo, você vai fazer uma grande caridade para aquele casal que precisa muito ter filhos e não consegue engravidar. E hoje há médicos recomendando que as mulheres engravidem para que elas se protejam do câncer de mama, porque quando o bebezinho está perto de nascer, o seio da mulher se modifica. E aquelas células que são estimuladas a produzir o leite, que são feitas para aquilo, a mulher nasceu para aquilo, não é? O corpo feminino é projetado para gerar filhos, naquela transformação é a melhor proteção contra o pior câncer. Não pior não, mas o câncer que mais acomete as mulheres, que é o câncer de mama. Não é? Então, vejam, grandes 3 caridades e ainda um prêmio de melhor saúde para você. Então, a obsessão espiritual, né, que é a influência espiritual negativa, pensamentos negativos como estresse, ansiedade, tristeza, sentimentos prejudiciais. Vamos ver o que os espíritos falam sobre esse assunto. Culpa, depressão, mágoa, ira, inveja, etc. Trabalhos de magia existem, tá, pessoal? Existem, a gente não vai poder focar nesse assunto agora, mas depois vocês pesquisam lá. Na doutrina espírita tem vários palestrantes que falam, como Clóvis Nunes. Clóvis Nunes aborda essa questão da goércia e anti-goércia, não é? Então, terapêutica contra a obsessão é a reforma íntima, o trabalho no bem, o estudo da doutrina espírita também é muito importante, sobretudo porque vai fortalecer a nossa fé, nos dá mais paciência, mais consolo, mais esclarecimento para enfrentar todas as dificuldades. As preces, o culto do Evangelho no lar. Olha lá, uma vez por semana a gente tem lá 20 minutinhos para fazer o culto do Evangelho na reunião de desobsessão, no centro espírita, numa casa espírita séria, na reunião mediúnica que vai atender os espíritos que estão nos prejudicando. Há tratamentos de cura também, se é para a saúde. Kardec estudou os médiuns curadores, não é? Mas não, o objetivo do espiritismo não é curar corpos perecíveis, mas há cura, sim, né, em toda parte, não só na doutrina espírita. E aqui nós estudamos com mais propriedade esse assunto. O perdão e o auto-perdão também são fundamentais. Então, se você já praticou um aborto, se você já obrigou alguém a fazer um aborto, é muito importante o perdão e o auto-perdão, tá? Como o próprio Cristo nos disse, não é? Ele diante da mulher adúltera, flagrada, né? Flagrante delito do adultério, que era um crime grave no passado, ele vai dizer, mulher, eu também não te condeno. Vá, mas de futuro não tornes a pecar. Então ele adverte, aconselha, orienta, mas não condena. Não é o nosso papel jamais de condenar ninguém.
Tá? Até porque eu mesmo tenho compromissos graves nessa área do aborto, inclusive nessa vida. Mas de vida passada, bem mais. E, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar, não é, do Cristo dizendo que a caridade cobre uma multidão de pecados. Pedro reporta isso na primeira epístola, 4:8, e na casa do fariseu, de Simão o fariseu, ele vai explicar para aquela mulher considerada pecadora, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Então, a caridade, o amor, é capaz de reverter todos os nossos problemas, todos os nossos equívocos. Comece a trabalhar no bem, adote uma criança, seja mãe biológica, adotiva, apadrinhe uma criança se você não pode adotar, não é? Ajude as gestantes carentes, defenda a vida, seja contra o aborto e a sua legalização, porque quando legaliza, aumenta muito, estimula as pessoas a praticarem mais ainda. E a gente também tem o quê? Temos lá os pensamentos negativos, então o estresse, a preocupação, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel chama de tensão mental. Olha lá, que é a preocupação, a ansiedade, o estresse. A própria ansiedade generalizada, que é um transtorno, né, psiquiátrico. Um pouquinho de ansiedade é normal, mas ansiedade tóxica, a gente tem palestras só sobre ansiedade, de pensamento de desespero, de revolta, de tristeza, de desgosto, de melindre. Olha, tudo isso, não é? A gente vai ter, inclusive, comentários dos espíritos. A culpa, a mágoa, emoções violentas, a ira, a inveja, desespero e a depressão. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai trazer a revelação que a depressão pode gerar neoplasias. Neoplasias é a formação de tumores. Pode ser benignos, mas também pode ser malignos, pode ser câncer. Então a depressão pode provocar tumores e até tumores cancerígenos. Olha que coisa interessante. A gente tem um seminário só de palestras sobre depressão, é Depressão e Alegria de Viver. Procurem depois no YouTube, vocês encontram lá no nosso canal. Tem uma série de palestras só sobre esse assunto, tá? Para você tratar esse de uma vez por todas. E a saúde e doença, então, derivam do nível evolutivo. Os espíritos puros não têm enfermidade. Quanto maior a perfeição, maior felicidade. E a gente aprende com o poeta Juvenal que mens sana incorpore sana, né? Então, mente é alma, mente, né, em corpo são. A psique é alma, em corpo são. Então, a destinação da Terra, nós já falamos, causas atuais das aflições. Então, aprendemos com Kardec que nós temos as causas dessa vida, mas se a gente não encontra nesta vida as causas das nossas aflições, e como Deus é justo, deve haver uma causa justa. E se não está nessa vida, ela está em vidas anteriores. E aí, por conta dessas causas anteriores, a gente já nasce com doenças congênitas, né, com deficiências físicas ou mentais, e outras enfermidades surgem em determinada idade, quando o espírito está pronto para vivenciar aquela prova. E também tem a programação reencarnatória. Lá no item Escolha das Provas, em O Livro dos Espíritos, nas questões 258 e seguintes, Kardec pergunta se os espíritos anteveem o principal tipo, o gênero de provas que experimentaram aqui na Terra. E os espíritos superiores respondem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, a gente não tem o livre-arbítrio aqui? Por que a gente não teria o livre-arbítrio no mundo espiritual antes de reencarnar? Tivemos. E imploramos por uma reencarnação. E esclarecidos pelos mentores, eles disseram: Nazareno, vai ser muito bom você passar por uma depressão, como eu passei. Por uma quebra financeira, meu filho. Você é muito orgulhoso, você tem muita vaidade intelectual. Tudo indica que você vai se tornar ateu. Eu fui ateu durante 12 anos, então agradeço a amiga depressão por ter me feito despertar, não é? Dessa maluquice que é não acreditar em Deus. Não é uma coisa saudável também não é? Nem é normal. Tem que ter muita fé para ser ateu, eu defendo, né? Para achar que tudo é o acaso, tem que ter muita fé. Então podem ser provas ou podem ser expiações, ou seja, expiação é purificação pela lei de causa e efeito. E a gente lembrar com Kardec que o espiritismo bem compreendido é a melhor prevenção contra a loucura, ou seja, contra os transtornos mentais graves, era assim que ele era chamado no passado, era loucura. E o suicídio também, olha aí quantos milhões de suicídios hoje, e como o conhecimento, a divulgação da doutrina espírita, o estudo, a gente pode evitar muitos suicídios também, né? Então, genética nós já falamos, e ao mesmo tempo no livro Missionários da Luz, os espíritos construtores, eles escolhem o espermatozoide com a carga genética mais adequada. Ele não é o espermatozoide mais perfeito, o melhor atleta, o melhor nadador, não.
é aquele que tem a carga genética. E aí eles dão um impulso magnético com um passe naquele espermatozoide, e ele chega mais rápido e vence a corrida. E aí a pessoa recebe a carga genética necessária para as suas provas e para as suas escolhas que fez antes do mundo espiritual. Então a finalidade dos sofrimentos muda a pergunta de por quê, para quê, para que nós estamos com essa enfermidade, não é? A dor é um alerta, é uma necessidade de mudança de rota, porque o sofrimento é um companheiro que não sabe mentir, dizia Chico Xavier. E a gente tem vários tipos de dor: dor auxílio, dor prova, dor expiação, dor circunstancial, né, de estar no mundo de expiação e provas, e a dor dos missionários também, que vieram para nos dar o exemplo de renúncia, de resignação. E para que adoecemos, não é? Bom, André Luiz fala que a doença funciona como um dreno energético, né, retirando várias imperfeições morais, imperfeições do nosso corpo espiritual. Então a gente sai daqui muito melhor. Ele diz no livro Entre a Terra e o Céu que a doença é como se fosse um carvão, um filtro, uma esponja milagrosa, né, que vai absorver essas imperfeições do corpo espiritual. É um alerta, isso é para nos reeducar, para nos conter, para impedir novas quedas. Às vezes com a inteligência muito prodigiosa, a gente provocou muito sofrimento, às vezes a gente vem com limitação, com retardo mental, justamente para evitar aquilo. Desenvolver a humildade e a fé, a doença ajuda a gente a desenvolver a humildade e a fé. A orientação, ou seja, pode servir como autoconhecimento. E colaboração, porque ela vai nos ajudar também a desencarnar, tornando a desencarnação um processo mais fácil, porque os laços que nos prendem à matéria, dependendo do nível evolutivo nosso, do apego à matéria, eles são mais fortes, mais tenazes. E a doença ajuda a afrouxar esses laços e a gente retorna ao mundo espiritual numa condição melhor, mais lúcida do ponto de vista espiritual. Olha que coisa interessante, né? Então a doença também está trabalhando a nosso benefício. Para fazer autoconhecimento pelas enfermidades, tem essa obra, A Doença como Caminho, é de um psicólogo e um médico alemães, os doutores Thor Deflesen e Rudger Dock, da editora Pensamento. Não é um livro espírita, mas é bem interessante. Eles trazem uma série de possibilidades para as enfermidades, mostrando como elas estão falando da nossa mente, da nossa personalidade. E no conto A Razão da Dor, né, tem uma mensagem muito bonita no livro Jesus no Lar, fica como dever de casa para vocês, para ver se a gente sobe um tempinho aqui. No livro Contos e Apólogos, também tem a historinha, o conto O Bendito Aguilhão, que Jesus mostra que a enfermidade, a dor, o sofrimento ainda são como se fosse um ferrão, né, um aguilhão, para nos estimular, para evoluir, nos retirando do lodaçal da terra e nos levando para culminâncias do paraíso. Então a dor também tem um fim sagrado. E qual é a missão do Espiritismo? Bom, pessoal, a missão do Espiritismo, quando a gente estuda em O Livro dos Médiuns, a gente vai ter várias respostas, mas essa é uma bem interessante. Vai mostrar, né, no item 303 de O Livro dos Médiuns, que o seu fim, ou seja, que o objetivo do Espiritismo, a sua missão, é o melhoramento moral da humanidade. Então o Espiritismo aqui não veio para curar corpos, que vão adoecer depois. Não veio aqui para trazer revelações sobre o futuro, sobre o passado. Podem acontecer? Podem sim, os espíritos excepcionalmente acharem que ali tem um fim útil. Enfim, o objetivo principal nosso é o melhoramento moral, tá? Lembrar disso. Vamos ver então o que é que os livros O Consolador, Pensamento e Vida vão nos falar sobre os pensamentos, sentimentos e as enfermidades. Por isso que eu corri um pouquinho para chegar logo aqui, tem muitos slides ainda. 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Olha lá. Emmanuel então responde. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Opa, é diferente. Para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias, das doenças. E deficiências transitórias, né, passageiras da Terra. Olha que coisa diferente. Então a saúde, do ponto de vista espiritual, é da harmonia da alma, que precisa da doença para se harmonizar muitas vezes. E toda moléstia do corpo tem ascendentes, tem causas espirituais? Resposta. As chagas da alma se manifestam através do envoltório, do corpo humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo.
A patogenia, modo de origem ou de evolução da doença, isso aí são acréscimos meus para explicar. É um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, da alma, da mente. E aí é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz, o remédio que funciona, está na ação do próprio espírito enfermiço da gente. Podeis objetar, podeis considerar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Verdade. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Então tem que tratar o espírito, não só aliviar o efeito. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da Terra. E eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura. Opa! Olha lá, a reencarnação já é uma estação de tratamento e de cura. E que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar, que podem exigir várias estações sucessivas, várias reencarnações, né, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Aí a gente lembra do espírito Jesus Gonçalves, não é, que teve mais de uma vida com a hanseníase, com a lepra. Não é? Porque ele foi quem? Ele foi Alarico I, Alarico II, rei dos visigodos, e foi também o cardeal Richelieu, personalidades que provocaram muito sofrimento na Terra. E olha o que ele vai nos dizer nesse poema chamado Reencarnação, do livro Antologia dos Imortais, pela psicografia do Chico. Reencarnação. Há séculos, num carro de esplendores, né? Ele era rico, poderoso. Minha vida era a angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois a morte, os longos amargores. Depois ainda a volta a novas lidas. O berço pobre, o manto de feridas, a lepra, né? A solidão e os prantos redentores. Ele chama de libertadores, o choro, a solidão. Olha que coisa, o sofrimento libertador. Volve, retorna do rei antigo um réu que espanta o caso da enfermidade. E o Senhor concedeu-me a lepra santa, para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, enfim, livre, enfim, de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, bendita sejas. Olha que soneto lindo, chamando a lepra que ele sofreu, imagem de encarnação de santa, de chagas benfazejas, benfeitoras. E diz que a dor é justa e é suprema. E ela é emissária da luz, que a gente não imagina, né? Voltando lá para o Consolador, 97. Se as enfermidades são de origem espiritual, a justa aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc., a gente deve usar remédio? Resposta. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir, né, dispensar a contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. Missionários do bem. Então vejam aí também o respeito, o carinho e as preces que a gente tem que ter pelos nossos profissionais de saúde, né, que estão trabalhando nessa época tão difícil. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e a defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina char é levada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Olha que coisa interessante. Pessoal, essas respostas não estão na íntegra não, tá? Vejam que tem uns pontinhos ali, 3 pontinhos, então só uns trechos, leiam lá. Vejam que o próprio Cristo lembrava também: que queres que eu faça? A tua fé, né? E há quem diga que houve um erro de tradução de São Jerônimo, porque onde tinha a palavra fé e onde tinha a palavra fidelidade, ele traduziu na Vulgata tudo por fé. Aí o pessoal acredita que basta ter a fé para se salvar. Não, tem que ter, o mais importante, a fidelidade, diz o livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier por Humberto de Campos. O primeiro passo é a gente ser fiel a Deus no sentido de observar seus mandamentos, né? Então ele não fala que foi ele que curou, mas a pessoa que se curou. Ele não diz, eu te curei, não é a pessoa que se cura, porque ela já cumpriu sua expiação, já encerrou sua prova, já cobriu com a caridade a multidão de pecados. Então, é importante lembrar disso, né? Está aí o errozinho de São Jerônimo, que ele, em vez de traduzir emonai pistis, que era fidelidade
fidelidade, por fidelis, ele traduziu tudo por fé, e aí gerou esse equívoco, inclusive para as regiões as igrejas reformadas, né? Falam muito de fé e esquece da fidelidade e das obras. Né? E ele também nos fala, né? Vai e não tornes a pecar para que não te suceda coisa pior. Ele fala, inclusive, que né, diante os pecados da gente, ele falava isso para os paralíticos, então, quando curava, para a pessoa não pecar mais. Tem a passagem do cego de nascença, mostrando a questão da reencarnação, que a gente não vai ter tempo de comentar. Então, tem lá as cirurgias espirituais, nós já falamos, e também o caso da Ledinha, de Peixotinho. Assistam a palestra Peixotinho, as curas e as materializações luminosas. Tem um documentário também da TVC, eu acho que está no YouTube, vocês podem conferir. Tem ele em DVD também, é excelente, sobre Peixotinho. Ele fez muitas curas, porque ele era um médico de cura extraordinário, não só de cura, mas também de materializações luminosas. E o Peixotinho, ele vai dizer que tinha uma menina chamada Ledinha. A Ledinha era muito rica. E começaram a surgir manchas no seu corpo. E era muito bonita ela. E ela disse para os pais, papai, se for lepra, eu me mato, eu vou me matar. E aí, para a felicidade dela e dos pais, eles conheceram Peixotinho. E ela participou de uma reunião de materialização. Naquelas reuniões exuberantes em que os espíritos apareciam luminosos, não somente materializados, mas luminosos. A irmã Sheila apareceu para ela e disse, Ledinha, minha filha, o que você tem é lepra. Mas olha, você já cometeu suicídio em várias encarnações por causa dessa doença. Olhe para mim, Ledinha, eu estou viva. A morte não existe. Enfrente a sua prova até o fim para se libertar completamente da enfermidade. E ela então disse, não, pode deixar, eu não vou me matar. E aquela moça, então, os pais constroem um quartinho no fundo da sua casa, uma janelinha, onde ela recebia as refeições, e ela vai ficar ali isolada. E ela ligava para Peixotinho, gostava muito dele, ele gostava muito dela, e ela dizia, Peixotinho, hoje eu estou mais feliz um pouco. Por quê, Ledinha? Porque hoje a lepra retirou a minha visão, eu não consigo mais enxergar. E aí não preciso mais enxergar as deformidades, os lepromas não provocados pela doença. E ele vai dizer que aquela foi a maior cura dele. Porque não foi a cura do corpo, que é passageira, mas a cura do espírito imortal. E ela cumpre a sua missão. E ela atende as pessoas, aconselha. É um exemplo para muitos corações, a Ledinha. Não é? Tem no documentário o relato deles também, tá? Então, a gente lembra fazer da minha reforma íntima. Jerônimo Mendonça dizia que o trabalho que o fio engrossa, né? Que foi o conselho que o Emmanuel deu para ele. Porque ele disse, certa vez, que chegou lá muito doentinho, quase para desencarnar. E aí ele foi se despedir do Chico, era amigo do Chico Xavier. E o Jerônimo Mendonça, então, os médicos já tinham dito que ele não tinha mais condição, já ia desencarnar. E ele disse, Chico, os médicos disseram que a minha vida está por um fio, então eu vim aqui me despedir de você. Aí o Chico olhou assim e disse, Jerônimo, mas Emmanuel está dizendo que eles não explicaram de que era feito esse fio. O fio pode ser de algodão, pode ser de plástico, pode ser de nylon, pode ser de aço. E Emmanuel está dizendo que trabalhe no bem que o fio engrossa. Trabalhe no bem que o fio engrossa. E aí ele, então, naquela mesma noite que ele ia desencarnar, ele faz a palestra lá no centro onde o Chico militava, né? Não sei se estava em São Leopoldo ou se era em Uberaba, tá? Essa informação. Vamos lá. E pode pedir também para trocar a doença por trabalho no bem. Quem conta esse relato é a Célia Diniz, que foi amiga de Chico, pai muito amigo, trabalhava com Chico na Fazenda Modelo, seu Nico, o Lico. Ela disse que a mãe dela tomou um comprimido que deu uma reação alérgica. Eu não sei se vocês lembram desse comprimido, né? Quem lembrar está revelando aqui a idade. A Georgiana não deve conhecer. Uma tal de cibalena. E aí ela tomou a cibalena, era um anestésico, acho que era um anestésico comum, mas deu uma reação alérgica nela, ela tinha alergia a alguma coisa da fórmula. E ficou em carne viva, completamente em feridas. E o Chico, como vinha do trabalho com o marido dela, passava lá na casa, aplicava um passe e as manchas foram sumindo.
Todas as feridas foram curando. Quando, depois de alguns dias, né, o Chico passando lá todo dia, tinha ficado só uma manchinha, o Chico parou de ir. Aí ela disse, eita, eu vou lá no Chico. Chico, olha, muito obrigada pelos seus passos, eu fiquei completamente restabelecida, mas ficou essa manchinha aqui, você tá vendo? Até tô com uma manchinha aqui também, mas deve ser maior. Ficou essa manchinha aqui, não é? Você não quer terminar o... Acho que ela queria fazer logo um botox, um peeling espiritual, alguma coisa assim, né? E aí o Chico disse, ô fulano, os espíritos amigos estão dizendo que é para deixar essa manchinha mesmo. Porque é para que você, quando olhe no espelho, lembre que você pediu para trocar uma lepra nesta vida por trabalho no bem. Você ia ter uma lepra, mas você pediu, olha, eu quero trabalhar no bem e não preciso passar por essa enfermidade. E lhe foi concedido. Ele disse que toda vez que ela olhava no espelho e via a manchinha, ela trabalhava mais ainda para Jesus. Então foi uma grande trabalhadora, a mãe da Célia Diniz. Assistam a palestra dela. Ela fala muito sobre perda de pessoas amadas, né? Ela tem livros sobre perda de entes queridos. Então, trabalho no bem, tem uma mensagem chamada remuneração espiritual. Anotem essa, é uma das mensagens mais importantes que tem na doutrina espírita. É só lembrar de salário, de remuneração, só que espiritual, de Emmanuel. Tem na internet. Aliás, tem ela aqui, ó, no livro Perante Jesus. Eu vou mostrar só um trechozinho, ele vai fazer o seguinte, que quando a gente começa a trabalhar com prazer de servir, olha lá. Então, a caridade com prazer de servir, o que acontece? Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, então não é Deus que nos castiga, somos nós. Segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. A gente ganha moratórias por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno, quando a gente está mais fortinho, para o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-os de todo o nosso karma, toda a nossa programação de sofrimento. Se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para retificação e tranquilidade de nós mesmos. Reflitamos nisso. Nazareno, Oi. só um minutinho, só para te avisar que você tem mais 10 minutos, aí a gente vai deixar de 5 a 6 minutos para as perguntas, tá bom? 10 minutos fora as perguntas ou 10 fora as perguntas? 10 para 10 e 5 de pergunta, mais 15, isso? Isso. Tá, então perfeito. Então já falamos aí da fé do efeito placebo, a prece do paciente, não é? Muito importante, a prece de terceiros, já tem intercessão. A gente lembra que quem resgatou André Luiz foi a mãe dele, porque ela tinha créditos. Ele não estava merecendo, mas a mãe mobiliza um ministro de nosso lar para resgatar o filho dela que está no umbral. Então depende também do merecimento da necessidade, tem a questão da fluidoterapia, desobsessão, psicoterapia também vai nos ajudar. Regressão é polêmico, mas em alguns casos, quando bem indicado, pode ser útil para a enfermidade, não por curiosidade. Consciência, autoaceitação, auto-perdão, auto-amor, não se acomodar, mas sim buscar o reforço adequado, o esforço adequado. Cuidado com o desânimo. E será que os deprimidos podem se queixar? Não é? Um dia desse eu estava me queixando porque estava com depressão, e o Espírito Samuel Lucas veio pela inspiração e disse assim, meu filho, por que você está se queixando? Samuel, você não vê, eu, mesmo, com tudo, melhorei muito com o tratamento espiritual, mas aqui ali não tem um pouquinho um episódio de depressão e tal, depois ela passa, eu sei, mas é muito triste, é muito ruim, a gente fica sem energia, fica sem, a vida perde a graça. Ele disse, meu filho, e os cegos? Os cegos podem se queixar? Não, os cegos têm que enfrentar a sua prova, a sua expiação. E os paralíticos, meu filho? Eles têm o direito de se queixar? Não, ele realmente tem que também enfrentar a sua prova. E por que os deprimidos se acham no direito de se revoltar, de não aceitar suas provas? Então, às vezes é a nossa prova, às vezes é a nossa expiação. E como eu cometi o suicídio na vida passada, eu vim com essa sequela do transtorno bipolar, desenvolvi uma hérnia na cervical, tem água dentro da medula, umas coisinhas que felizmente não me atrapalham em nada, tenho a vida normal. Só não consigo ficar muito tempo com os bebês no braço, é ruim.
porque para dar um apoio maior para a esposa, né? Então, Chico dizia que devemos buscar o alívio, aliás, eu estou dizendo aqui, devemos buscar o alívio enquanto a cura não chega, e o Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação, olha lá, e os outros 50% vem com o tempo, devagarinho. Lembrar que o tratamento espiritual, pessoal, não dispensa o tratamento médico, temos que utilizar os dois, tá? E será que devemos usar remédios psiquiátricos? O que vocês acham? Espírita pode usar remédio psiquiátrico? Tem que usar? Bom, no livro Chico Xavier em Goiânia, Emmanuel diz que sim, porque perguntam a ele elogia a psiquiatria, a psicologia e a análise. Dizem que a gente tem que prestigiar no máximo os avanços da psiquiatria, não é? Inclusive os ansiolíticos, os tarja preta, os neurolépticos, os antipsicóticos, os livros, os remédios psiquiátricos, não é? Então a gente tem que lembrar disso. Então confiram depois Chico Xavier em Goiânia, para a gente ir para as perguntas, tá? E lembrar que Jesus nos fala, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então a alimentação é importante, mas mais importante ainda é o nosso pensamento, o sentimento, as nossas palavras, e isso é que nos faz realmente adoecer, tá? No livro Pensamento em Vida também fala sobre enfermidade. Eu acho que dá tempo da gente correr aqui. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental, os pensamentos, guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Olha lá. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante no serviço de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas, as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis, indispensáveis. Figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajuste nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amilhada, ou seja, amimada, é como ferrugem destruidora prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. O pensamento sobrio adoece o corpo, são e agrava os males do corpo enfermo. Então, olha lá, o pensamento adoece o corpo enquanto ele está sadio, e agrava os males quando ele já está doente. Cultivar melindres e desgosto, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos. E adubá-los no solo emotivo de nossa existência é intoxicar por conta própria a tessitura dos vestimentos, da vestimenta corpórea, estragando o centro de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue, nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, não é? Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável, incansável, tolerância construtiva em todos os passos da senda, do caminho, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Olha lá o conselho do livro Pensamento e Vida. Ele vai falar também sobre a culpa, tá? E que a gente não vai poder mais ter tempo agora, porque a gente quer ir para as perguntas de vocês. Só lembrar, tem uma pergunta sobre o passe, não é? Que eles fazem uma pergunta seguinte, que a cura depende, eu sei que é por minha conta, a cura depende dos médios, né? Olha lá, a pergunta é o seguinte, 104 do livro Consolador. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar água pura, como seja a presença de médios curadores, né, de efeitos físicos, reuniões de vários elementos, etc. Olha a resposta de Emmanuel. A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médios curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum, ou seja, não, podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico, a ajuda dos médios, considerando o problema dos méritos individuais. Olha lá, então na pergunta 104 do livro O Consolador, Emmanuel está revelando que não depende do médium. Vejam lá quantas pessoas foram curadas aí pelo João de Deus,
e essas acusações todas indicam, parece que ele tinha um problema realmente grave, uma doença, não é, nessa área afetiva, sexual, a gente vai ver que o problema é que a pessoa já estava com merecimento. Quantas pessoas que tinham perdido a fé, que tinham viajado milhares de quilômetros, não é? Estavam pensando em suicídio, já estavam desenganados pela medicina, e ali recuperaram a fé, e aí recuperaram também a fé em Deus e a própria saúde. Ali também, enquanto os outros médicos estavam lá, que não o João de Deus, porque ficava uma corrente lá, que ele chamava de corrente, né, de vários médios ali, pessoas meditando, doando fluidos. Tinha muito recurso para a espiritualidade trabalhar. E é como um amigo meu disse certa vez, que Emmanuel teria dito que o passe vai acontecer com os médiuns, sem os médiuns e apesar dos médiuns, tá? Então, essa informaçãozinha a mais. Só mais uma coisa que é importante, olha lá, perguntam se os espíritos amigos podem atuar sobre as bactérias, nas moléstias incuráveis, aliviando os sofrimentos da criatura. E eles dizem que sim, as entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, ou seja, curar doenças incuráveis. Se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Bom, pessoal, o tempo é curtinho, mas aí a gente vai lembrar dessas questões todas e convidar os senhores ao estudo, tá certo? A gente vai para as perguntas, então, e depois volta aqui com Jerônimo Mendonça, se der tempo. Muita coisa para falar, né? É um tema bastante importante e que todos nós necessitamos sempre escutar. Então, meus irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta, já podem colocar aí. Estamos aguardando tanto no Face como no Instagram. Enquanto não aparece, eu tenho uma, Nazarena. Ah, Que pois você não. Só se for fácil. Só se for fácil. Como é que você acha que nos dias de hoje, né, que nós estamos vivendo, nesses dias de pandemia, como é que a gente pode reforçar a caridade, né? Que, como a gente sabe, a caridade é esse exercício da fé. E você fala muito na fé, né? E nos meios da gente exercer essa fé. Então, como é que você acha que hoje, nesses dias que a gente não pode, às vezes, nem sair de casa, como é que a gente pode estar exercendo essa caridade? Muito bem, uma pergunta muito importante. Nesses períodos, pessoal, a gente vai ter a caridade da prece, a caridade do culto do Evangelho no lar, né, a vibração pelos que sofrem. E a gente deve ser um instrumento de paz, de consolo, de esperança, de esclarecimento, e não de pânico, e não de loucura, não de pessimismo. Não devemos insuflar o ódio, mas sim a paz, a tanta polarização nas redes sociais, e a gente levar sempre a mensagem boa do Espiritismo. Nós podemos e devemos também ajudar, não é, colaborando financeiramente. Tem muita gente passando necessidade, que perdeu o emprego, teve suas empresas fechadas. Então, fazer um empréstimo sem cobrar juros, não é, sem dando um prazo bom para a pessoa se recuperar e pagar depois, ou doar mesmo para aquelas pessoas mais carentes, economizar para poder ajudar essas pessoas, não é? Se cuidar também é um tipo de caridade, você preservar a sua vida e da sua família, não é? Todos os hábitos de higiene, todas as recomendações aí das autoridades, que a gente é uma doença que a gente não sabe direitinho como tratar, né? Vamos buscar todos os recursos, como os espíritos dizem, e nos fortalecer aí também do ponto de vista espiritual. Aproveitar esse período para o quê? Para o estudo nobre, estudar aí lá a codificação espírita, que a gente tem às vezes deixado para depois, né? Ler a codificação espírita, estudar, reler, se já leu, as obras dos médiuns consagrados, como Chico Xavier e tantos outros. Então, vamos aproveitar esse momento para nos fortalecer espiritualmente, para a gente ajudar mais e melhor, cada vez mais, os nossos irmãos. Tudo passa, como Maria de Nazaré falou para Chico Xavier. Tudo passa e isso também vai passar. Verdade, perfeito. A gente tem uma pergunta da Egilda Marques. Ela falou, você falou, mas como fazer para ajudar uma obsessão que às vezes está nos parentes ou amigos mais próximos? Como ajudar? Com afastamento? Ela coloca. Com afastamento da pessoa, às vezes a gente pode até precisar afastar um pouquinho para ela se acalmar e melhorar o relacionamento. Mas, em regra, o que a gente vai fazer é orar por ela e orar pelos espíritos que estão acompanhando ela. E fazer tudo para ajudar. Se o relacionamento está difícil, lembrar da orientação de Jesus. Qual é?
amai os vossos inimigos. Por que eles se colocam como nossos inimigos, pelo menos naquele instante? A fazer o bem àqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Tá? Então, a gente ajudar dessa maneira. E a gente pode solicitar numa casa espírita o tratamento espiritual por aquela pessoa. Muitas casas espíritas permitem isso e não há nenhum problema de você ir lá durante o tratamento mentalizar aquela pessoa. Dar livros, dar um CD, um DVD, mandar um link de uma palestra como essa para o seu irmão, para o seu amigo, para aquela pessoa que precisa de ajuda, enfim. E ter paciência, cada um experimenta as suas provas. Ótimo. No mais, são as pessoas falam, né? Acredito que vai passar. A mesma pessoa colocou essa pandemia, tem muita gente surtando, né? Infelizmente, então por isso que hoje a gente está conversando sobre esse assunto. E no mais, as pessoas agradecendo. Eu que agradeço, pessoal. Lembrar que essa pandemia, estudem o Livro dos Espíritos na questão flagelos destruidores, tá? Na questão 737 a 741 de O Livro dos Espíritos, tá? Lá explica direitinho sobre essas pandemias, tudo que você precisa saber. Ótimo. Então, meu irmão... A gente tem quantos minutos ainda aí para cair? 4. 4. Tem um poema, se der tempo, tem um poema para ler. Aí você faz o poema, eu faço a prece e a gente finaliza. Dá tempo. Dá tempo? Então vamos lá. Então aqui é o Jerônimo Mendonça, assistam a palestra sobre Jerônimo Mendonça que a gente tem. E lembrar de Jesus não está escrito, vós sois Deus, está lá no Salmo 82. Vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Olha aí as obras. E as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando você estiver aflito, preocupado, perguntando onde está Deus, diante da enfermidade, diante desse período de pandemia, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, do livro Onde está Deus? Um poeta sergipano, olha aí, nordestino, e vamos colocar uma música que é Queno em D maior, de Pachelbel. Opa, cadê aqui? O Bluetooth aqui não funcionou, peraí, só um minutinho. Agora vai. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites o luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, olha aí o médico salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, Allan Kardec procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fica o convite do poeta José Soares Cardoso. Pessoal, muito obrigado, que Deus os abençoe.
Aí está o nosso canal no YouTube, onde vocês podem assistir aquelas palestras sobre depressão, essa palestra com mais tempo também, mais completa, Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. Nossa loja virtual, se você precisar comprar alguma palestra, tem CDs, DVDs, pendrives e para download também, diretamente da internet. Toda a renda é revertida para o G20 Chico Xavier, vinculado à Comunhão Espírita de Brasília. A gente devolve a palavra a Georgiana e agradece a todos. Muito obrigada, meu irmão Nazareno, mais uma vez. A gente agradece de coração a disponibilidade de você estar aqui. Agradecemos a todos os amigos no Instagram, no Facebook. Convidamos a sempre estar visualizando a nossa página, a seguir o nosso irmão também nas suas redes. E agora eu convido a todos a fazermos a nossa prece final, agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, pelo amor infinito que Ele tem para cada um de nós, e rogamos, como filhos pedintes que somos, que Ele continue a nos auxiliar